Noite, amém? Irmãos, queremos falar das casas de Atos, tá? Michel, casa de Atos está livre, quando é? Terça-feira que vem, na sua casa. Fernanda, amém? Tem mais uma casa de Atos, na casa da irmã Francisca, que horas? 7h30 na Cora Coralina, aqui embaixo, terça-feira, amém? Duas casas de Atos se abrindo, glória a Deus. Bairro União vai também, Kids, aleluia. Não, União, hã? Teens, é isso aí. Amém, glória a Deus, amém. Senhor abençoe, Senhor guarde os irmãos, aleluia. Queria, Maurício, filhão nosso, amém. Maurício, fica livre, quiser colocar mais para cá, isso aqui, quer mais para cá, coloca aí, irmão, para saltar a bola de fogo, aleluia, como diz um amigo meu. Amém, que o Senhor seja exaltado na tua vida, Maurício. Que o Senhor fale através de você. Tenha liberdade no Espírito Santo, todo o ambiente profético em nome de Jesus. Saia da sua vida, saia da sua boca nessa noite, para trazer a vontade de Deus. O que os céus falam, a terra se cala, mas que a terra se cala, o céu proclama em nome de Jesus. Que venha a vontade de Deus na sua casa, na sua família. Nós oramos por ti, Maurício, oramos pela sua casa, pela sua descendência. Que o encargo que arde dentro de ti, para esse ambiente, seja liberado nessa noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor, libera os seus anjos aqui, libera ambientes proféticos, Senhor, libera, Senhor, a tua vontade e o teu querer. Senhor, pode quebrantar os nossos corações, o Senhor pode mudar a nossa história nessa noite. Então venha assim, Senhor, venha através do teu Filho, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Amém. Boa noite a todos, graças e paz. Eu queria fazer uma saudação no meu pastor presidente, não é brincadeira, só para quebrar o clima. Vocês estão bem? Graças a Deus, também estamos bem. Graças a Deus, minha família pôde estar hoje aqui. Passamos por diversas diversidades, enfermidade e outras crises. Mas graças a Deus, hoje o Senhor nos permitiu estarmos todos reunidos aqui hoje, né? Amém? Eu não sou um pregador, não sou bem bom em ministrar, mas o que vocês podem esperar de mim é um coração apaixonado e incendiado por Jesus. E essa semana, desde a semana passada, eu estava com mais ou menos uns 3 encargos de palavra, e vinha orando sobre isso, montava um e o Senhor desmontava. E quarta-feira, nós estávamos reunidos aqui orando ao Senhor, eu, Ada, a Marcelo e o Railton, e veio sobre mim um grande temor ao Senhor no Espírito, confirmando que o pastor Samuel estava nos transmitindo, e fiquei a semana orando sobre isso, e o Senhor me apontou um tema de extrema importância nos últimos dias, que é a restauração do sacerdócio, e eu queria falar dessa atuação sacerdotal em pelo menos 3 esferas de movimentação, ou 3 esferas de sacerdócio, e queria primeiro iniciar perguntando o que é o sacerdócio. Ele é a parte da natureza original humana. Esse sacerdócio, ele teve a origem no Éden. A sua primeira iniciação ou aparição de sacerdócio foi ali no Éden. E ali o homem ele tinha a capacidade de dominar sobre todas as coisas. Gênesis 1:26, não sei se o pastor Fran vai acompanhar com os versículos aqui. Eu vou ter que abrir a escritura. Gênesis 1:26, que diz: Então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Amém? Aqui se inicia uma construção sacerdotal, de homem para com Deus, e de início ele tinha o privilégio de dominar sobre todas as coisas, e ele funcionava ali muito bem, e diante desse funcionamento, nós podemos dividir pelo menos em 3 esferas, esse funcionamento sacerdotal, que seja essa tripla revelação, nós podemos denominar de relação, devoção
e adoração ao Senhor, ou mais esfera, mas eu queria mais focar nesses 3 funcionamentos, de maneira bem prática, de maneira bem pontuada, ou pelo menos tentar dividir isso com vocês hoje à noite, amém? Amém, então vamos lá. A primeira esfera, né, que é dessa tripla esfera, esse triplo relacionamento ao Senhor, ele pode ser dividido da seguinte maneira: uma devoção, homem para com Deus, a sua relação para com os outros humanos e a sua manifestação à terra. E esse é o princípio bíblico que Deus escolheu para nos abençoar, amém? E nessa perspectiva, Deus promete a Abraão, através dele, abençoar todas as famílias da terra. Você pode encontrar isso em Gênesis 12, 2. E foi dessa forma que Jesus, retomando essa lógica bíblica, que envolveu mais uma vez os discípulos, ali na sua construção, a exercer uma nova ordem sacerdotal. Se não fosse por intermédio de Cristo, com certeza o sacerdote ele tinha ali paralisado, tinha meio que deixado de ser prático na terra, e tinha, talvez, ou com certeza, ele teria sido até extinto. Foi por amor de Cristo, foi pela sua cruz, foi sua morte na cruz, foi a pregação do seu evangelho, que esse sacerdote ele voltou mais uma vez a ser funcional. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês essa noite, ter uma dinâmica aqui, uma oratória. Amém? Atos 1 e 8, se for colocar aqui para nós, se vai colocar, tá ali, arrumar. Queria ser bem prático, tem muito versículo. Vai colocar? Para nós ganharmos tempo. O tempo já está curto. Atos 1 e 8. Amém. Também sou, por isso que eu não fico quieto em cima do altar. Eu tenho que estar me mexendo, movimentando. Está aí? Atos 1 e 8. Vamos lá para iniciar. Contudo recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Amém? Isso aqui foi uma retomada de Cristo, a uma ordem sacerdotal. Ele convoca os seus discípulos, ele chama para um propósito, que é o propósito eterno de Deus, é que toda a humanidade, toda a terra seja uma nação sacerdotal. Você pode encontrar isso em Êxodo. E é a partir disso que a terra é moldada e transformada, amém? E essa ideia de Deus, no funcionamento sacerdotal, sempre foi da maneira seguinte: um homem em contato com Deus, e Deus abençoando ele, e esse mesmo homem com contato com os homens, e abençoando outros homens, e assim abençoando a terra. E cremos que nesse estilo, nesse funcionamento, nessa tripla relação, nessa tripla ênfase que o Senhor escolheu para administrar esse sacerdócio humano, ela pode atingir não somente eu, não somente você, mas pode atingir o não crente, ele pode atingir o necessitado, o caído, aquele que está ali decaído em pecado, aquele que ainda não encontrou o Senhor. Se você se conectar com o Pai, se você ter relação com Ele, Ele vai transmitir a você, e você vai conseguir ter relação com os outros homens, e assim toda a terra infectada e apaixonada por Cristo. E nessa tripla relação, nesse funcionamento tão lindo que o Senhor Ele nos convida a ser, nos convida a estar com Ele, nós temos umas 3 ênfases que nem eu falei no começo: é a devoção, a relação e a manifestação. E eles são os meios pelos quais se viabiliza o cumprimento do propósito eterno do Senhor. Sem essas 3 esferas, sem essas 3 movimentações, nós vamos acabar sendo crente de abertura de um clube, ou crentes egocêntricos, que nós pensamos só em nós mesmos. Mas se nós tivermos essas 3 esferas, pelo menos em conjunto, que é o correto, a devoção, a relação ao Senhor e a manifestação, nós vamos andar numa velocidade que jamais a humanidade já viu, porque é a velocidade sacerdotal, é a velocidade de um sacerdócio, e é isso que o Senhor quer nos últimos dias, antes da sua vinda.
E diante desse cumprimento, desse mandamento original de Gênesis 1 e 28, onde o Senhor ele nos convida a ser fecundo, multiplicar, encher a terra, sujeitar e dominar. Isso é um privilégio que o homem pode ainda exercer, se ele restaurar assim o seu sacerdócio, se ele restaurar assim a sua natureza original de ser um sacerdote ao Senhor. Nós podemos ainda dominar essa terra pode sujeitar-nos a nós, nós podemos ser fecundos, nós podemos multiplicar, e tudo vai ser sujeitado e dominado sobre Cristo e sobre nós, e através de nós. E traduzindo isso, como um sacerdócio a Deus e aos santos e ao mundo, ou seja, devoção, relação e manifestação está totalmente interligado com o nosso apontamento a Deus, sobre a nossa comunhão aos santos e a nossa manifestação ao mundo. Amém? Vocês estão conseguindo aí compreender? Só estou falando rápido para ganhar tempo. Não sei se os irmãos estão acostumados com o horário. Então, amém. Então, vou diminuir. Então, amém. Você não quer ir para casa agora, não? Graças a Deus. E agora eu quero iniciar uma dessas três esferas. Eu falei o sacerdote a Deus, o sacerdócio aos santos e o sacerdócio ao mundo. Eu queria iniciar falando um pouco do sacerdócio a Deus, que é o apontamento central, é a manifestação central, e o que é de mais importante. Sem esse sacerdócio diante de Deus, nós somos incapazes de sermos sacerdotes diante dos santos, e nós somos incapazes de ser sacerdócio diante da terra. Amém? Nós não vamos conseguir fluir num evangelho completo se você não tiver pelo menos essas três esferas alinhadas umas com as outras. Você uma hora ou outra vai estar num desalinhamento que você mesmo não vai nem perceber que você está caminhando, mas caminhando de marcha lenta, caminhando mais devagar, e o seu alinhamento com Deus não vai estar correto, porque se você ministrar só a Deus, ou se você ministrar só os santos, ou se você ministrar só a terra, não vai haver uma concordância diante de Deus. Amém? Então vamos lá, falar um pouco desse sacerdócio tão precioso, que é o sacerdote de Deus. Coloca para nós, por favor, pastor Fran, João 15:5. É o início de um sacerdócio com Deus. Esse aqui é o ponto central de nós restaurar o sacerdote diante de Deus. João 15:5 é uma palavra totalmente extraordinária, que diz: eu sou a videira, vós sois o ramo. Aquele que permanece em mim, eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim nada podereis fazer a obra alguma. Amém? Note que o Senhor ele nos convida a estar nele, nessa árvore frutífera, nessa videira viva, e ele afirma que se nós estivermos nele, nós vamos ser que nem ramos, e os ramos, vocês sabem que o fruto está nos ramos. A essência de tudo é a árvore em si, mas o fruto está totalmente ali carregado nos seus ramos. Mas é necessário uma ligação, uma conexão com essa videira. Você jamais, que nem a palavra está falando, você é incapaz de gerar frutos se não for interligado no Senhor. Amém? Na teologia de Deus, ela tem um papel central, e esse primeiro papel, essa primeira execução do Senhor é que ele é o primeiro missionário. A salvação está nele, e é desejo dele salvar a humanidade. Você pode percorrer as escrituras de ponta a ponta, sempre foi a vontade do Senhor nos salvar, e nos salvar de nós mesmos, porque nos salvar de quê? Salvar de um homem caído e pecaminoso, de um homem desanalisado e prostíbulo, viciado, ou até mesmo de um crente desviado dentro da igreja. O Senhor ele quer, e é da vontade dele, nos salvar e nos resgatar desse homem caído. E dentro dessa vontade do Senhor, desse desejo do Senhor, ele aponta que ele é o primeiro, ou seja, ele é o alfa, ele anteriormente, transcendente ao tempo, ele é o ômega, tudo termina nele, e assim também o sacerdócio nasce em Deus, ou nasce nele. Ou seja, não foi
num estalar de dedo, não foi num piscar de olhos, que surgiu esse sacerdócio. Foi numa amizade, foi numa conexão, foi num estabelecimento de amor de um pai para um filho, que ele nos permitiu a sermos sacerdote, ou seja, ele nos permitiu a nós ministrarmos a ele mesmo. Sendo assim, a nossa função, o nosso serviço, digamos, o dilema central, nosso trabalho central sempre foi e sempre será ministrar o Senhor. Sempre foi ser um sacerdote do Senhor. E assim também esse sacerdócio, como ele nasce em Deus. E uma vez um escritor polonês bem famoso, o nome dele é Daliantos, ele falou uma seguinte frase, e eu anotei essa frase hoje à tarde, pesquisando um pouco sobre isso, que diz: Deus fez um presente para si mesmo e chamou, sabe de quê? De sacerdócio. Ou seja, nós somos esse presente que o Senhor ele introduziu na terra. Nós somos esse presente tão precioso, esse sacerdócio tão precioso, mas é um presente para Deus. Não é um presente para nós, para a nossa humanidade, não é um presente para a nossa vida, mas sim um presente que Deus introduziu ali, que é para si também. E essa relação de devoção, ela estava contida desde o início, desde tudo no Éden. Pois a própria cena da queda ali com o homem, o Adão caído, ela mostra e revela o quão nós estamos distante desse sacerdócio, o quanto nós ainda percorremos e devemos lutar diariamente para exercermos e mais uma vez retornarmos a esse sacerdócio diante de Deus e diante dos santos e diante da terra. E o que é que nos aponta ali no Éden? Um homem que tinha um relacionamento direto com o Senhor, ele vivia ali a sua sombra, ele vivia ali a sua imagem durante o dia inteiro. E nós podemos até usar uma palavra aqui, o Solimar depois me corrige, que é Tessele, uma palavra hebraica traduzida como semelhante. Essa palavra ela é muito interessante porque ela diz que é um estado ali de quase como se fosse um gêmeo, como fosse algo bem parecido. Ou seja, nós éramos semelhantes ao Senhor, nós exercíamos essa sombra e essa aparência que o Senhor tem. E eu creio que é a beleza. Nós perdemos essa beleza a partir do homem caído, a partir da sua queda. Mas Jesus, ele retornou mais uma vez esse discurso sacerdotal, e graças a Deus por isso, graças a Deus porque o Senhor, ele retorna esse discurso, e ele fala: sem mim nada podeis fazer. Ou seja, ele está falando aqui uma condição, ele está mostrando uma condição. Ele não está falando que nada está perdido, ele só está falando que sem mim nada podeis fazer. Ou seja, mesmo com a queda do homem, mesmo com todo o nosso fracasso, mesmo com todos os nossos dilemas, mesmo com toda a nossa fraqueza, mesmo com toda a nossa fragilidade, ainda há uma esperança, ainda há uma certeza, que é Cristo Jesus. Ele só está dando uma condição: sem Ele nada podeis fazer. Ou seja, com Ele tudo podemos fazer, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. E eu creio muito nisso, eu estou diante disso, eu não tenho dúvida sobre isso. E foi essa conexão com Deus, que todo o trabalho do homem deveria ser consequência direta de uma adoração, uma devoção ao Senhor, uma relação de intimidade, uma relação de prazer e amor diariamente. E esse sacerdócio, ele tem várias funções, como eu falei no começo, várias maneiras de ser exercida, mas eu queria dar continuidade aos irmãos, falando mais um pouco desse sacerdócio ao Senhor, que essa relação, essa movimentação, ela tem um nome, e talvez nós não temos muito praticado esse nome, que se chama oração. É uma coisa que a gente, ao olhar o humano, a gente percebe a comunidade, os que amam orar, os que desejam orar, os que buscam a oração. Mas infelizmente, por outro lado, a gente vê essa forma de relação, de devoção e manifestação em oração um pouco dispersa da comunidade. E eu estou falando da comunidade geral, a nação brasileira,
ou a nação, o mundo inteiro. Mas, que não falei no começo, nada está perdido. O Senhor só fala: sem mim nada podeis fazer. Se nós voltarmos a nos relacionar com o Senhor em oração e devoção, Ele vai habitar. Amém? Essa relação com Deus, nós chamamos de oração, mesmo nos períodos passados, em Reis, nos Juízes, até mesmo em Davi, seu filho Salomão, nós podemos notar uma coisa bem interessante de Salomão. Salomão ali, ele faz uma consagração ao templo do Senhor, ele faz uma consagração à casa espiritual, à casa de oração do Senhor, e ele faz um convite tão especial que ele fala no texto de 2 Crônica 6, do 28 ao 33, ele diz que todo aquele que entrar nesse lugar de conexão, a casa sacerdotal, ou seja, o templo, teria a sua oração ouvida, ou seja, judeu ou não judeu. Essa oração de Salomão aponta o que estamos falando, e o homem como um ser de conexão entre o céu e a terra e sua relação com o divino. Salomão, ele teve essa experiência extraordinária e ele foi muito sábio. Nós sabemos que ele era o homem mais sábio que já existiu na humanidade. E Salomão, ele tem uma percepção espiritual muito inteligente, muito um senso de raciocínio muito rápido e usado ali pelo Espírito Santo, eu creio. Eu vou construir algo para o Senhor, eu vou manifestar algo para o Senhor, assim como o Senhor quis exercer sobre a vida de meu pai, assim como Deus falou sobre a vida do meu pai, que ele queria uma casa para ser adorada, ele queria um lugar ali de adoração, mas ele, tomado pelo Espírito, eu creio, ele resolve consagrar o Senhor, e aqui ele nos dá uma chave de início, que é sacerdócio diante de Deus. Tudo aquilo que você fizer ou manifestar sobre a terra, você consagra ao Senhor. Não faça pensando que as suas forças e as suas habilidades vão te levar a algo grande. Pode até te levar a algo grande. A gente vê o incrédulo aí esbanjando a autoridade na terra, mas não a autoridade divina do Senhor. Mas se nós atribuirmos a nossa vida, o nosso ser e tudo aquilo que o Senhor nos confiou em nossa mão e consagrar diante de Deus, e aqui ele deu o exemplo do templo, e ele falou que todo aquele que entrasse naquele ambiente que o Senhor escolheu para ele, aquele ambiente de consagração, seja ele judeu ou não, ou seja, nós também, nós podemos entrar ali num ambiente de oração, na casa de oração do Senhor, e o Senhor, ele vai nos ouvir. Ou seja, se nós estamos afirmando aqui diante do Senhor, e a palavra está afirmando diante de nós, se nós consagrarmos tudo ao Senhor e entrarmos nesse ambiente de oração, o Senhor vai nos ouvir. Não sei se você entende o que é o Senhor te ouvir. Você, às vezes, o ser humano, ele tem essa tendência, quando ele está conversando com alguém e esse alguém não presta atenção, ele está mexendo no celular ou ele está desatento em outra movimentação. E eu, particularmente, eu fico muito constrangido, porque ali ele não deu valor ao seu relacionamento. Mas imagine o Todo-Poderoso te ouvir, é algo extraordinário. E é isso que Salomão, acho que focou a sua vida e o seu viver, mesmo com a sua queda, a sua fragilidade. E foi diante dessa relação com o divino, que tem por objetivo, ele só tem um objetivo, essa relação do Senhor, que é nos abençoar e abençoar toda a criação definitivamente. E ele quer fazer isso essa noite. Ele quer nos abençoar, como os irmãos vêm aqui, eles proclamam que o Senhor quer nos abençoar, mas tem um antes do Senhor nos abençoar, que é relação ao Senhor, devoção ao Senhor e manifestação ao Senhor sobre toda a terra. E isso nos faz lembrar de algo extraordinário. Pelo menos eu me lembrei agora à tarde, que essa manifestação que Salomão fez, ela abre nossos olhos
a um entendimento e lembra desse papel, que é do Adão caído no jardim, e mostra que Deus está fazendo, até o momento de hoje, nada desconectado do seu propósito, de início ali do Éden, que é restaurar o sacerdócio humano, que é restaurar esse sacerdócio na terra. E o ponto de partida do Senhor foi criar essa nação sacerdotal, mas o homem, infelizmente, ele caiu, mas ele volta mais uma vez, que ele ainda não perdeu o seu plano inicial, ele ainda não está nada desconectado da sua vontade ou do seu desejo, mesmo que nós olhamos para a humanidade atual e pensamos, muita fome, guerra, a violência, a abuso agora mesmo, a pessoas se drogando, se prostituindo, mas o plano inicial do Senhor ainda é o mesmo, e é o seu plano eterno, de criar uma nação sacerdotal, uma nação que vai lhe adorar o Altíssimo, vai manifestar o seu poder sobre a terra, sinais, prodígios e maravilha. E a perspectiva bíblica, ela nos aponta a isso tudo, ela nos revela essa manifestação sacerdotal, para que o sacerdócio do homem se relacione com Deus, e isso consiga abençoar o restante da criação. Sendo assim, a devoção tem um papel central no propósito do Senhor e para a humanidade. Ou seja, a devoção, ela é o ponto de partida para Deus nos abençoar, volto a repetir isso, e nós abençoarmos uns aos outros, e nós manifestarmos uns aos outros. Não pense, irmão, não se engane. Eu não quero que você se ofende, eu quero que você se relacione com a palavra e gere um entendimento. Não pense que você não for uma pessoa devota e é uma pessoa que se relaciona ao Senhor, isso se chama oração. E se você não manifesta, quando você vai ao Pai, ora ao Pai, e você tem ali uma consagração ao Senhor, e o Senhor te abençoa, abençoa a tua casa, não pense que é para você, sempre é para manifestar diante dos santos, sempre essa devoção, essa bênção do Senhor é para abençoar uns com os outros. E quando esses outros serem abençoados, eles têm um papel, eles têm um mandamento, eles têm uma função, que é manifestar sobre a terra. Ou seja, toda vez que o Senhor te abençoar, se manifeste na terra como testemunho do Senhor, se manifeste como a glória do Senhor está na sua vida. Não retenha aquilo que o Senhor está fazendo sobre sua vida. Não fique um crente egoísta e pensando que o Senhor está te abençoando e assim você pode esbanjar, esfregar na cara uns dos outros que você está sendo abençoado. Mas se você está nessa movimentação, eu peço e oro ao Pai que o Senhor te perdoe e retorne ao propósito eterno do Senhor, que é manifestar uns com os outros e assim manifestar sobre toda a terra. Amém? Então, irmão, o sacerdócio é o meio pelo qual retornamos à imagem perdida do Éden. Ele tem a função principal e primordial de retornarmos esse sacerdócio que foi perdido no Éden e abençoarmos a ordem criada. E esta é a única forma que a terra encontra para achar descanso em Deus. Não há outra forma, não há outro meio de a terra achar um descanso, não há outra manifestação da terra encontrar um descanso em Deus, a não ser pela a retomada, a restauração do sacerdócio. E a terra clama por isso todos os dias, essa manifestação dos sacerdócios. O Senhor primeiro, Ele quer restaurar esse sacerdócio. Humanicamente a gente pensar, e estamos levados, estamos tendenciosos a pensar que o Senhor quer primeiro, e Ele é o desejo dEle, de restaurar todas as coisas, e assim Ele vai fazer. Mas primeiro Ele quer restaurar o teu sacerdócio, Ele quer restaurar o meu sacerdócio, Ele quer restaurar esse sacerdócio perdido no Éden. E a criação, ela está querendo isso, a criação, ela está esperando essa ordem dos filhos. E nós não podemos ficar paralisados mais nenhum dia, não podemos ficar mais nenhum minuto, achando que nós estamos exercendo o nosso sacerdócio
de maneira eficaz, de maneira correta, ou de maneira que está agradando ao Senhor, porque olhando espiritualmente, eu não estou julgando você, eu estou me colocando logo de início na brecha e reconhecendo que nós estamos até um pouco longe de exercermos o sacerdote diante de Deus, nós estamos até um pouco longe de manifestar o que é sacerdócio diante de Deus, e inicia sobre nossa casa, e manifesta sobre os santos, e essa manifestação sobre os santos vai infectar essa terra caída, essa humanidade caída. E não há sacerdócio, irmão, não há sacerdócio sem a devoção a Deus. Sem sacerdócio não há imagem de Deus no homem. Sem imagem de Deus no homem, não há domínio, que nem nós citamos em Gênesis 1 e 26. Ou seja, a criação, tudo aquilo que o Senhor criou, só vai ser sujeitada a nós, ela só vai ser estabelecida mais uma vez como o nosso domínio diante do Senhor, se nós primeiro restaurarmos esse sacerdote. Primeiro, se nós buscarmos a ser um sacerdote diante de Deus, com mais excelência, com mais devoção, com mais relacionamento e com mais autoridade. E é isso que o Senhor quer, é isso que o Senhor deseja, é isso que o Senhor quer estabelecer sobre nós. Porque se nós pensarmos que vamos fazer o ofício de sacerdócio, um sacerdócio caído, a terra com certeza vai ser uma terra fútil e entrega à decadência. E essa terra em decadência, ela, graças a Deus, ela tem uma saída ainda. Coloca para nós aqui, Romanos 8, 20 ao 21. Vou mostrar o que a terra espera e qual é o desejo do Senhor. Romanos 8, 20 a 21. Isso revela o que a terra está esperando de nós, isso revela o que Cristo está esperando de nós. Portanto, a criação foi submetida à inutilidade não por sua livre escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou. 21. Na esperança que também a própria natureza criada será libertada do cativeiro da degeneração em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade, a autograda aos filhos de Deus. Em outra versão fala a manifestação do Senhor, e como é a manifestação dos filhos, aguarda. Está aí? Essa versão é melhor. De que a própria natureza criada será liberta da escravidão e da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Deixa eu ver na minha. Isso. Então ela marcado. Pois ela é submetida à iniquidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da sua vontade, daquele que o sujeitou na esperança. E que a própria natureza criada será liberta da escravidão à mesminha, não é isso? Amém. Na esperança daquele que mesmo a criatura será liberta da escravidão, da corrupção, para a libertação da glória dos filhos de Deus. Amém? Ou seja, o Senhor, ele tem um desejo, ele tem uma vontade, que os filhos de Deus se manifestem. E essa manifestação, essa movimentação que o Senhor aguarda, e essa movimentação que a terra aguarda, é que o ofício do sacerdócio, o ofício de início da terra, o ofício da restauração de todas as coisas, ela vai começar a iniciar pelos filhos do Senhor. Ela vai dar de ponto de partida a manifestação, ela vai se estabelecer quando os filhos de Deus, quando os sacerdócios do Senhor ficar de prontidão, cabeça em retidão e exercer seu sacerdote diante do Senhor. Amém? E não há relação, não há intimidade, não há
devoção ao Senhor, se nós não nos arrependemos das nossas ações ou da nossa condição de crente, não posso falar essa palavra, crente domingueiro, crente que só tem um compromisso de estar e gerar algo ou querer manifestar algo num domingo ou numa festa, mas se nós conseguirmos exercer o sacerdócio, derramando e queimando incenso diante do Senhor, aí sim o Senhor vai dizer: agora meus filhos estão prontos, meus filhos vão manifestar aquilo que eu quero e desejo para ele. Amém? Queria agora falar um pouco do sacerdote para com os santos. Não vou demorar muito, vou querer ser fiel ao horário. Eu queria falar pelo menos um pouco, que é de extrema importância. Falei um pouco do sacerdote para com Deus e o desejo que Deus tem para a manifestação dos filhos. Mas eu queria falar agora sobre o sacerdote aos santos. Muito tem se falado nos dias de hoje sobre esse sacerdócio, e é uma palavra que você, sentando ali com um irmão ou outro, ele vai, uma hora ou outra, falar com você. Mas, porém, se a nossa devoção não nos impulsiona a missão, ao serviço ao Senhor, a manifestar algo na terra, não é sacerdócio, irmão. Não é o que você está fazendo, não tem nada a ver com sacerdócio. Se Deus não tocar você e restaurar o seu sacerdócio, e se você ficar paralisado ainda nas suas emoções, ficar paralisado nos seus dilemas, você infelizmente não está exercendo um sacerdócio, você infelizmente ainda nem sequer está convertido, porque não existe o toque do Senhor, essa restauração de sacerdócio, essa devoção de amor ao Senhor, não existe se ela não te impulsiona a fazer missões, ela não te impulsiona a trabalhar para o Senhor, ela não te impulsiona a viver uma vida de igreja. Amém? Sabe por que ela vai acontecer, irmão? Ela vai haver um desvio no sacerdócio bíblico. Eu peguei uma frase de um pastor, o nome dele é João Costa, e ele, ao escrever sobre relação, devoção e missão, ele disse o seguinte: a missão, essa missão que nós tanto almejamos, tanto que nós citamos que nós fazemos, e tanto que essa casa tem falado que é missão, e o tanto que nós temos proclamado que somos missionários. E ele diz o seguinte: a missão, ela nasce na devoção. Ou seja, se você está em devoção ao Rei, se você tem exercido essa devoção ao Mestre, aquele que um dia vai estar sobre os céus e a terra e todo olho verá, se você tem exercido essa devoção em relação ao Senhor, se você não se impulsionar a fazer algo para Cristo, não chame isso de missão nunca mais, é um conselho. Pare de dizer que você é um missionário, pare de dizer que você está exercendo uma função missionária, se você não é um devoto daquilo que o Senhor está querendo fazer e quer manifestar sobre a terra. Se você ainda está exercendo esse título de missionário, mas se você não tem uma devoção correta e santificada ao Senhor, você não é missionário, você nunca foi um missionário, e talvez se você se arrepender, você vai de fato virar um missionário. Amém? Então, amém. Se essa nossa devoção, irmão, ela está ligada aos moldes do humanismo vigente, buscando um sentimentalismo narcótico, isso é uma coisa terrível. Nós estamos meio que entorpecidos pela essa movimentação que nós damos o título de espiritual, mas nós estamos muito emocionados e nós choramos igual um bolo de aniversário quando estão cantando parabéns, ou igual nós estamos cortando uma cebola. Só basta nos entregar um microfone ou falar que você é sua vez ali de pregar o evangelho. Mas você, talvez, eu não estou apontando para ninguém, é a palavra do Senhor. Talvez você está
nesse humanismo vigente de hoje. E você está buscando só um sentimentalismo narcótico, um egocentrismo travestido de intimidade. Ou seja, você está exercendo uma maquiagem, você está ali travestido que você é um santo e que você tem intimidade ao Senhor, você é um devoto do Senhor, mas na verdade você ainda precisa de regeneração, assim como eu, assim como toda a igreja do Senhor, assim como toda a humanidade. O Senhor ainda quer levantar esse sacerdócio, e é sobre o sacerdócio humano, é sobre esse sacerdócio diante de Deus e diante dos santos que o Senhor vai restaurar essa terra. Mas tudo que o Senhor faz, graças a Deus por isso, irmão, coopera para a missão, inclusive o amor dele sobre nós, inclusive esse amor extraordinário sobre nós. Se não fosse o amor do Senhor, se esse amor não tivesse nos encontrado, não tivesse encontrado a minha casa, a sua casa, você estava fadado e condenado ao inferno. Você não tinha escolha, você não tinha opção, mas graças a esse amor de Deus, entregando o seu filho ali para a cruz, ali para sofrer, morrer pelos nossos pecados, graças a esse amor, nós somos libertos e salvos. E agora, por esse amor, por essa vontade dele, ele quer restaurar mais uma vez. E isso é um apontamento final das Escrituras. Isso está totalmente ligado ao grande e terrível dia do Senhor. Antes que venha esse grande e terrível dia do Senhor, o Senhor ele quer resgatar, ele quer restaurar esse sacerdócio. Eu não tenho dúvida, o Senhor está proclamando isso na humanidade, ele está clamando que os filhos se levantem mais uma vez, sendo um sacerdócio do seu lar, sendo um sacerdote para os santos, sendo um sacerdote para essa terra. Mas se estamos, irmão, e se nós citamos, que nem nós citamos direto aqui nessa casa, se nós estamos apaixonados por Deus, mas se isso não nos impulsiona a viver um serviço na casa dele, uma doação para a igreja, não nos revela que Cristo é o grande amor da terra, nós estamos, sabe o que, irmão? E nós vamos ficar, se nós não estamos ainda, nós vamos ficar recheados de um narcisismo. Um narcisismo. Você sabe o que é? Eu não sou um professor de português, eu até falo ruim, que só vocês já perceberam aí. Mas, buscando entendimento, fui buscar a essência dessa palavra e eu fiquei totalmente quebrantado diante do Senhor. O narcisismo teve origem ali na Grécia. Era um cara que se apaixonou por uma mulher e ele foi totalmente desencorajado daquele amor. E mais do que desencorajado, ele foi condenado a viver um amor olhando todos os dias para uma imagem numa água. Ou seja, ele teve um mandamento totalmente, uma condenação totalmente terrível, que foi se apaixonar por si mesmo. E esse mesmo narcisismo, ele tem uma origem também terrível, que diz e significa que você tem prazer em si mesmo, ou seja, você está totalmente dominado e corrompido com amor a si mesmo. Você não está conseguindo pensar no próximo. E mais terrível ainda, você tem prazer sexual em ti mesmo. O Senhor, ele fez o homem de uma mulher, uma companheira para ele. Mas quando você se torna essa pessoa recheada de narcisismo, você gera um prazer corrupto e escandaloso diante dos olhos do Espírito Santo. E você começa a ter prazer em você. E é isso que o Senhor está advertindo nos últimos dias, para que os sacerdotes volte à essência, volte à restauração de um sacerdócio. Imagine, meu irmão, você ter prazer, você se olhar e você dizer, poxa, eu sou... Não estou falando de você ser muito lindo, que você é lindo mesmo, e sua esposa te acha, ou você acha sua esposa linda, mas você olhar num espelho e ter prazer, irmão, ter prazer em você mesmo. Você deve ter prazer e deve ter
totalmente devoção é a Cristo, aquele que morreu na cruz por você, pela sua casa, pela sua família. Amém? Senhor, tenha misericórdia de nós, Senhor. Não há sacerdócio, irmão, se esse serviço funcional em nosso sacerdócio, em nós servirmos a Deus e na igreja. Eu quero que você encontre um equilíbrio na sua vida. E eu oro, irmão, de verdade eu oro. Eu não julgo os irmãos. Talvez eu não encontre a palavra correta e necessária de falar algo para os irmãos. Peço até perdão diante da igreja, diante da casa. Mas eu oro ao Senhor que você encontre um equilíbrio de servir a casa do Senhor e adorar Ele. E adorar o seu trabalho, servir o seu trabalho também. Que o Senhor, Ele quer que nós trabalhemos mesmo. A função do homem é trabalhar e sustentar a sua casa e sua esposa. Mas eu quero que você encontre o equilíbrio necessário para gerar devoção ao Senhor, ter relacionamento, ter manifestação diante dos santos, servindo assim a casa. Nós falamos, eu creio que eu não sou dos 3 anos completos nessa casa, mas eu estou 2 anos e um pouco com a minha família, e é uma palavra que nós sempre pontuamos e cobramos de nós mesmos, que há serviço na casa, há uma dependência de homens e mulheres que se prontifiquem a servir uns aos outros, mas nós só falamos, nós só citamos aqui, e nós até ouvimos, paramos para pensar um pouco, mas não há aquele equilíbrio necessário que o Senhor quer. Não há equilíbrio, você não está conseguindo administrar o seu trabalho, servir ao Senhor, ser um homem de devoção ao Senhor, ter relacionamento e manifestar sobre a terra. Talvez você está conseguindo se manifestar, talvez você está até conseguindo ali ter um relacionamento com o Senhor. Você, com certeza, você é crente. Não estou falando que isso não é para descrente, não, estou falando só para crente essa noite. Com certeza você tem um relacionamento de intimidade. Talvez você esteja só nesse ponto, mas talvez você não está tendo devoção necessária ao Senhor. Ou talvez você só está tendo devoção, você não está gerando relacionamento, ou você não está se manifestando nessa terra como o Senhor quer e deseja. Amém? Irmão, todo o processo de edificação do corpo de Cristo se dá por meio do serviço que nós prestamos através de diferentes dons. Todo o serviço, irmão, todo o serviço dessa casa, todo o serviço, qualquer comunidade, isso aqui é ensinado, isso aqui foi ensinado de graça. E a pastora fala algo bem interessante: se um curso desse fosse cobrado, seria em média de 300 a 400 reais, ainda seria pouco. O Solimar, ele tem se gastado, eu falei isso hoje mesmo na nossa casa com a minha esposa, com nossos filhos. O Solimar tem se dedicado ali horas e horas, se debruçando no ensino e buscando entendimento ao Senhor, sabedoria do Senhor. E eu oro que o Senhor derrame espírito de sabedoria e revelação sobre ele todos os dias. A minha oração sobre o Solimar sempre é essa, sempre será essa, a não ser que o Espírito mande eu orar por outra coisa. Mas meio que nós não conseguimos manifestar esses dons aqui dentro dessa casa. O Solimar, assim, ele ainda consegue manifestar os dons dele. Alguns irmãos ainda conseguem gerar esse pastoreio. Ele consegue manifestar, mas a necessidade e a forma correta de nós edificarmos uma casa para o Senhor, nós edificarmos uma casa para a morada de Deus, Ele nos habilitou e chamou isso de dom. Você tem um dom, ela tem um dom, o pastor tem um dom. Todos nós aqui temos um dom. Não fale e não pense que você não tem dom e você não é habilitado. Você só não está exercendo o dom que o Senhor lhe deu. Todos nós somos capazes, porque nós temos o mesmo Espírito Santo, nós temos o mesmo Cristo diante de nós. E essas diferentes formas de ensino, pastoreio e cuidado que vemos durante a nossa missão, durante a missão de Cristo, com seus discípulos, relatados nos Evangelhos e depois relatados em Atos, nas cartas e nas epístolas. Eu não vou ler,
mas depois você precisa em casa, Mateus 5, de 5 ao 8, Mateus de 13 ao 10, Atos 20 e 7, Efésios 4, do 11 ao 16 e Colossenses de 1 ao 28. Todas essas manifestações que eu falei, todos esses dons, se você buscar nas escrituras, irmão, se você buscar diante do Deus, você vai conseguir exercer, você vai conseguir junto do corpo. Não vai ser no seu individual, não vai ser na sua busca individual, mas vai ser no coletivo. Se você buscar pelos dons do Senhor para edificar a sua casa, você sim, eu afirmo, você vai manifestar o sacerdote diante dos santos. Amém? Todo aquele, irmão, que exerce o seu ofício sacerdotal diante do Senhor, tem uma contribuição específica para desenvolver o sacerdote diante dos santos. Ou seja, primeiro eu falei sacerdote de Deus, e quando nós conseguimos exercer essa devoção, relação e manifestação diante de Deus, nós vamos ser habilitados e vamos ser encorajados a exercer esse sacerdote diante dos santos. Amém? Quem pode me dar só mais 5 minutinhos? Amém? Levante a mão, quem pode me dar? 5, 10, 15, 20, 30, tá bom. 1 hora, certinho. Amém. Então vamos lá. Quero terminar esse último ponto falando, não menos importante também, irmão, que é o sacerdote diante do mundo. Eu falei um pouco sobre o sacerdote diante de Deus. Eu falei um pouco sobre o sacerdote diante dos santos. E essas duas partes são de extrema importância. Mas o sacerdote diante do mundo, quando o filho gera devoção e relacionamento, agora ele vai manifestar diante do mundo, e o mundo está aí esperando a hora certa, a oportunidade certa. Ele quer e deseja isso. Amém? Essa terceira implicação do sacerdócio, que os santos são chamados para manifestar ao mundo como um sinal da imagem da glória do Deus vivo, que está prestes a se estabelecer de modo visível e palpável em toda a terra. Ou seja, nós oramos direto, irmão, direto, e eu não creio nisso, e eu não creio nessa manifestação. Nós oramos sobre avivamento, restauração, sobre salvação, sobre curas, sobre prosperidade. Nós oramos diversas sinalizações que o Senhor tem apontado para a nossa casa. Oramos por arrependimento, por misericórdia. Mas está prestes. É algo que, se você cresce igual eu estou crendo, está perto. Está perto. O Senhor está sinalizando. E eu falo agora sobre essa casa. O Senhor está sinalizando que a imagem da sua glória está perto a se estabelecer como algo visível. E nós já podemos ver quem está no Espírito do Senhor, com quem está ali com os olhos abertos e com os ouvidos abertos e atento a essa manifestação, já pode sentir que já é palpável, já pode sentir que o Senhor tem se manifestado sobre essa casa, o Senhor tem se manifestado. Mas o próximo passo, a próxima manifestação que Ele vai fazer, é que nós nos manifestamos diante do mundo. Eu sou bem fiel ao sonho que a pastora teve, dessa manifestação diante do mundo. Eu sonhei uma vez que ela estava ali na Praça do Rio Verde e eu, de uma forma ou outra, o Espírito me alertou a ter a percepção, e no sonho eu tinha essa sinalização de há uma manifestação na Praça do Rio Verde. Eu saía desesperado ali de casa e correndo mesmo, correndo feito um desesperado. E quando eu chegava lá tinha muita gente, mas tinha uma galera jovem e estava lá aquele clima e louvor e tudo, e uma hora ficava pesado e a pastora Regina lá pegava o microfone e começava a falar, e um cara incrédulo e descrente estava ao meu lado no sonho, e ele falava: vejo aí uma mulher eloquente. E quando a pastora Regina proclamava o evangelho do Senhor,
e proclamava a vinda do Senhor. Todos, eu falo todos que estavam na praça, todos que estavam ali se rendiam, dobravam o seu joelho e aceitavam o Senhor. E eu ficava maravilhado sobre aquilo. E eu creio, diante do meu espírito, que isso é a manifestação do Senhor quer. Isso é a manifestação que o Senhor deseja. É que nós manifestamos a toda a terra. E simultaneamente ela teve um sonho semelhante a esse. Ela sonhou que esse estádio estava lotado, cheio de jovens, cheio de todo tipo de jovem ali, dos menos favorecidos aos mais favorecidos. E ela clamava no Espírito que queria que aquele estádio seja cheio, mas era da glória do Senhor. Foi mais ou menos assim o sonho. E o Senhor assim fez, e assim se manifestou naquele estádio. O estádio foi tomado pela glória do Senhor. E eu creio que há uma semelhança diante desses dois sonhos. Eu creio que o Senhor está nos apontando e nos sinalizando durante esses dias que a igreja e a comunidade Abapai chegou a hora, e é a hora de ser restaurado o sacerdócio diante de Deus, ser restaurado o sacerdote diante dos santos, e assim nós manifestarmos diante da terra. Eu peço ao Senhor e desejo que a minha oração seja ouvida, e eu queria que você se ajuntasse no Espírito a pedirmos ao Senhor essa restauração de nosso sacerdócio, porque o Senhor vai se manifestar, Ele vai se restaurar a humanidade, mas antes Ele quer restaurar o nosso sacerdócio. Amém? Quando Jesus voltar, irmão, isso está muito próximo, Ele tratará pessoalmente de redenção, renovação e transformação a toda a ordem criada, assim como os santos desenvolvem o seu sacerdócio ao mundo, eles anunciarão que isso acontecerá em breve. É isso que nós estamos fazendo, irmão, ou pelo menos uma parte nossa. Nós estamos anunciando que o rei está voltando. Pelo menos nós cantamos na agorinha. E grandes pregadores do Senhor, Ele nos adverte. E eles afirmaram isso, eu creio isso aí. Que talvez nós nem mentimos diariamente, mas quando nós cantamos essas canções, nós estamos recheados de mentiras. E nós cantamos sobre o retorno do rei, nós cantamos sobre a sua vinda. Na verdade, nós estamos nem ainda exercendo o nosso sacerdócio. Como é que você vai esperar o rei de todas as coisas? Como é que você vai estar esperando aquele que foi proclamado pelos profetas? A Escritura fala de ponta a ponta. Como é que você está esperando ele sem seu sacerdócio ainda restaurado? Primeiro, irmão, peça ao Senhor essa renovação do seu sacerdócio. Peça ao Senhor essa renovação do sacerdócio, pelo menos no seu lar. E aí sim você clame ao Senhor que Ele venha. A operação, irmão, desse ofício sacerdotal se dá por meio da pregação do Evangelho do Reino. Você lembra o que é que João Batista estava fazendo lá? Às margens do rio. Ele estava pregando a mensagem do reino. Ele estava anunciando que o reino de Deus estava próximo. Esse reino, irmão, ele tem uma característica muito interessante. Ele tem um ponto inicial. E esse era o ponto inicial de João Batista nas suas pregações do Evangelho e do reino. Ele falava primeiramente algo bem incrível, que arrependei-vos. A Bíblia é de ponta a ponta, irmão. Ela está pedindo arrependimento. É da natureza humana se achar que você está pronto, ou se achar que você é capaz, ou se achar que você está pronto para a vinda do Senhor. Mas o Evangelho do Reino, ele aponta para um arrependimento primeiro. Arrependimento das nossas almas, arrependimento do nosso caráter, arrependimento das nossas atitudes, arrependimento da manifestação que nós não estamos fazendo, arrependimento da nossa contribuição que nós não estamos contribuindo, arrependimento das nossas ações uns com os outros, arrependimento do amor que nós não temos uns com os outros. Senhor, nos perdoa essa noite, Senhor. Nós nos arrependemos, Senhor. Nós queremos exercer um sacerdócio verdadeiro, irmão. Nós não queremos mais dizermos que nós somos totalmente apaixonados uns pelos outros e dizer que nós estamos manifestando o amor de Deus, se nós não estamos.
mas ainda há uma esperança, ainda há aquele que vai vir e vai restaurar todas as coisas. A forma, irmão, que Jesus manifestava esse sacerdócio era em suporte total, em auxílio e socorro aos necessitados. Ele curava os enfermos, ele libertava os cativos, ele anunciava as boas novas aos humildes e o julgamento àqueles que renunciaram à proposta de arrependimento. Dois textos bem conhecidos e semelhantes um ao outro. Queria que o Franco colocasse aqui para nós. Isaías 61, a partir do capítulo 1 até o 3. É um texto de ofício de um sacerdócio. É um texto que nós deveremos praticar diariamente. O Espírito soberano, o Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar as boas notícias aos pobres, nos enviou para cuidar daqueles que estão com o coração quebrantado, anunciar a liberdade aos cativos e libertar das trevas aos prisioneiros. O 2, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos aqueles que andaram tristes, e dará a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, e o óleo da alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. O Senhor quer nos libertar dessa depressão. Eles serão chamados como carvalho de justiça, platina do Senhor para a manifestação da sua glória. Irmão, eu sou até emotivo, e os irmãos sabem que eu choro mesmo. Mas quando eu leio as Escrituras, irmão, e ele aponta para o retorno do rei, e ele aponta para um nível de edificação do corpo de Cristo, e como um sacerdote deve se manifestar, eu fico muito arrependido da minha vida, eu fico muito arrependido da minha manifestação, que ainda é fraca. Eu fico com vergonha do Espírito Santo. Eu nem vou ficar deprimido, mas eu fico com a alma triste, irmão, rasgando por dentro. Quarta-feira me deu esse temor na oração, e eu compartilhei com os irmãos. Eu digo, meu Deus do céu, eu fui tomado com um espírito de temor. O pastor no outro dia perguntou, e aí, Maurício, como foi? Eu digo, o pastor foi recheado de temor. E o Senhor estava me sinalizando, Maurício, eu quero restaurar todas as coisas, eu quero restaurar sim, e eu vou vir restaurar todas as coisas. Mas primeiro eu quero que meus filhos se manifestem como um sacerdote diante de mim. Eu quero que meus filhos se manifestem como um sacerdote diante dos santos. Mas eu quero que meus filhos se manifestem como um sacerdote diante do mundo. Bom, aí fora está cheio de pobre necessitado. Aí está cheio de gente cativo, irmão. Aí está cheio de gente aprisionada. O Senhor ele só quer uma coisa, irmão. Ele te ungiu, irmão. Ele te ungiu, não foi para ficar parado e paralisado, não, irmão. Não seja só um músico, seja um músico do Senhor. Não seja só um pregador, seja um pregador de Cristo. Não seja só um irmão comum, seja um irmão de Cristo. Irmão, dá para você pregar o evangelho em vários lugares, irmão, em várias esferas, irmão. No seu trabalho, irmão, quando chegar um cliente, meu irmão, pare 5 minutos. Fale do amor de Deus, irmão. Talvez ele é um pobre, ele é um cativo ainda. Talvez ele vive em dilemas, em pecados diários. Mas se você quer pregar o ano aceitável do Senhor, comece, irmão, exercendo, liberando cura, Senhor, diante de Cristo. Cuidando ali dos enfermos, irmão. Cuidando dos cativos. Um dia eu fui cativo. Um dia eu fui cativo totalmente das drogas. E da prostituição também, irmão. Me envergonho de falar isso, mas tenho que falar. Não é contando meu testemunho, mas minha esposa, todo dia eu creio que ela me olha, e ela não olha com um olhar de desprezo, graças a Deus, mas ela sabe que eu sou muito grato ao Senhor pela essa libertação, que o Senhor me libertou e libertou minha casa. Na minha casa só falta um irmão,
E esse irmão, eu creio que o Senhor vai se manifestar durante esses dias e vai resgatar ele. Só tem um desviado lá em casa. Dos 5 filhos que o seu Dedé deixou com a dona Domingas, só falta um e eu creio que o Senhor vai se manifestar sobre ele. Porque o Senhor está restaurando o sacerdócio mais uma vez. E o Senhor, ele busca essa restauração divina. Amém? Lucas 4:18 vai falar a mesma coisa. Só não vai falar dessa parte final do dia da vingança do Senhor. Outro dia eu vou falar para os irmãos sobre essa vingança do Senhor, porque o Senhor, ele tem esse plano, ele tem esse plano de central no seu retorno, de aniquilar todos aqueles que gerou injustiça, todos aqueles que um dia corromperam sua noiva. Ele tem a vontade, é do desejo dele, gerar vingança. Todo aquele que não manifestou de forma correta o seu amor sobre a terra. Todo aquele que um dia tocou numa criança. Todo aquele que forçou uma mulher. Todo aquele que abusou de alguém. Nesse dia do retorno do rei, ele vai gerar essa vingança, irmão. Não se espante com isso. O Senhor, sim, é o Deus da graça, mas também Ele vai gerar uma justiça, e sua justiça é reta. Talvez você ainda não advertiu um parente seu, talvez você ainda não advertiu um familiar seu, dizendo: quando o Senhor vir no seu glorioso dia, e se você não está com um sacerdócio equilibrado e edificado no Senhor, o Senhor vai vingar. Vingar, irmão. Talvez você ache essa palavra forte, mas Ele vai vingar com justiça reta. As Escrituras, irmão, ela aponta algo que você pode até ficar chocado. A Escritura diz que são 300 quilômetros de sangue. 300 quilômetros de sangue. Na altura de um rei ou de um cavalo. Aquela canção que nós cantamos, vestida com um manto de sangue. Ah, irmão, se conserte, irmão. Viva uma vida de retidão e pureza. Mais uma vez, eu não estou apontando para casa. Estou convidando a nós exercermos esse sacerdócio diante de Deus, a nós termos mais reverência às Escrituras, a nós focarmos e dar mais reverência àquele que está manifestando também. Nós não vamos aqui jamais idolatrar o homem que Deus está usando, nós vamos adorar aquele que está usando o homem. Amém? Bom, nós precisamos urgentemente manifestar essa justiça de Deus na terra. Por isso, toda a movimentação como igreja, que revela o justo rei, que virá para estabelecer o seu reino de justiça, constitui num exercício de sacerdócio ao mundo. Toda a manifestação, irmão, toda ela, toda a nossa movimentação, só tem um apontamento final: sacerdócio ao mundo. Nosso cuidado com a criação, com os incrédulos e com as causas da sociedade são sinais de uma nova ordem que está chegando. Enquanto nós anunciamos isso, com a nossa manifestação, Deus é glorificado na terra. Amém? Já vou concluir, irmão. Se eu podia até ficar de pé logo. Mas é só um artifício de pregador, né, irmão? Quando você manda se levantar, sabe que não vai concluir. Mas você é crente, sei que você tem fome e sede, mas também sei que você vai trabalhar amanhã. Eu não sou um irresponsável, mas eu afirmo que o Senhor vai te recompensar sobre essas horas que você
gerou devoção e relacionamento e manifestou diante dele, diante dos homens e diante da terra a sua adoração. Amém? Essas 3 esferas, irmão, que eu compartilhei com os irmãos essa noite, ela desenvolve simultaneamente e não há, irmão, divisão perceptível entre elas. Ou seja, essas 3 esferas, irmão, devoção, relação e manifestação, não há, irmão, sobre elas uma divisão. Elas estão totalmente interligadas umas com os outros. Se eu exerço o sacerdote apenas diante de Deus, e isso me deixa alienado, isso me deixa alienado do que Deus está fazendo na igreja e em toda a terra. Ou seja, se eu só exerço esse sacerdote diante de Deus, eu estou totalmente alienado. Eu não estou no equilíbrio correto. Se eu exerço apenas diante dos santos, eu não tenho uma imagem de Deus. Se eu manifestar essa devoção, relacionamento diante só dos santos e na terra, mas se eu manifestar dividida uma com a outra, eu vou errar, irmão. Eu vou errar feio. Se eu exerço apenas diante do mundo, e eu não sou diferente de qualquer incrédulo que exerce a sua própria justiça sem reconhecer a necessidade da atuação para com Deus, e para que isso aconteça, há uma integração, irmão, dessas 3 esferas no tempo presente, e no preparo presente, e na manifestação presente nos dias atuais. Para retornarmos, irmão, o nosso lugar de origem, onde nossa relação com Deus, com os homens e com a criação se cumpre de forma justa no jardim de Deus. Essas 3 esferas, irmão, tem que estar totalmente interligadas. Sacerdócio diante de Deus, sacerdote diante dos santos e sacerdote diante do mundo. Quero finalizar com uma frase. O Espírito me deu. É simples, mas com o coração incendiado. Graças a Deus, irmão, que estamos reaprendendo a ser homens de acordo com o propósito eterno. Repetir mais uma vez. Graças a Deus, irmão, que estamos reaprendendo a sermos homens de acordo com o propósito eterno de Deus. Irmão, queria fazer uma oração com vocês essa noite. E essa oração é um convite a nós primeiro exercermos o nosso sacerdócio de forma correta e responsável. Mas também eu queria convidar você a entrar nesse propósito, que é o propósito eterno de Deus. É da vontade do Senhor que nós, sacerdotes de Cristo, sacerdote do Deus vivo, é da vontade dele que você pare agora e, pelo menos por 1 minuto, reflita se você está nessas 3 esferas, se você está conectado com essas 3 movimentações do Senhor. Se você não está, se conecte à videira do Senhor. Você vai gerar frutos, irmão. Frutos diante do Rei. Amém? Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer, Pai, sobre o apontamento das tuas escrituras, Pai, o qual o Senhor convida, Pai, um convite tão especial, que é que nós retornamos ao ofício do sacerdote, o qual o Senhor nos convida a exercer esse sacerdote diante de Ti mesmo, Pai, o Deus vivo, o qual o Senhor nos convida a exercer um sacerdote diante dos santos, Pai, para salvar aqueles, Pai, para edificar uns aos outros, Pai. Pai, o Senhor nos convida a exercer um sacerdote diante do mundo, Pai, para resgate de montes, libertação dos cativos, Pai, para a manifestação dos filhos de Deus, Pai. Jesus. Nós queremos também, Pai, te pedir perdão, Pai,
se nós não estamos de acordo, Pai, com o teu sacerdócio, se nós não estamos manifestando, Pai, um sacerdócio correto e verdadeiro, Senhor. Pai, que nesses dias, Pai, a nossa casa, Pai, o nosso lar, possa, Pai, olhar e testemunhar, Pai, que o sacerdócio foi restaurado mais uma vez. Senhor, que os santos, Pai, que os santos possam enxergar uns nos outros, Pai, que o sacerdócio foi estabelecido mais uma vez. Senhor, que o mundo, Senhor, possa olhar, Pai, e ver em nós um sacerdócio do Deus vivo, Pai. Senhor, nós nos tornamos, Pai, agora, Pai, mais uma vez, e nós nos comprometemos, Pai, e nós afirmamos, Pai. Se você não vai fazer, irmão, você não é obrigado a orar e nem confirmar, irmão. Mas nós estamos nos comprometendo, Pai, mais uma vez, Pai, a exercer o teu sacerdócio de forma correta e responsável. Jesus. Espírito Santo de Deus, é o Senhor que capacita a cada sacerdócio. É o Senhor que habilita os sacerdócios. Por isso nós pedimos, Pai, a tua intervenção agora, nesse momento. Levanta, Pai, mais uma vez o sacerdócio. Levanta, Pai, homens capazes de exercer um sacerdócio divino. Levanta, Pai, com autoridade e revelação. Senhor. A tua palavra profética, Pai, dos últimos dias, Pai, está totalmente relacionada com arrependimento, Pai. Por isso nós nos arrependemos, Pai. Nos arrependemos da nossa manifestação, Pai. Nos arrependemos, Pai, da nossa forma de olhar e crer, Senhor. Amém. Mas nós cremos, Senhor, diante de Ti, Pai. Nós cremos, Pai, que o Teu Espírito Santo vai mudar a nossa realidade. Sim, Jesus. O Teu Espírito Santo, Senhor, vai mudar essa casa, Senhor. Amém. Senhor. A minha oração é essa. Sim, Senhor. Em nome de Jesus. Que cada homem, Senhor. Sim. Cada homem, Senhor. Sim. Vai ser um sacerdócio correto. Senhor. Amém. Nós citamos mesas, Senhor, e essas mesas vão ser recheadas de sacerdócio. Aleluia. Em nome de Jesus, Senhor, nos liberta, Senhor, de cativos mentais. Amém. Nos liberta, Senhor, de nosso narcisismo. Nos liberta, Senhor, do nosso humanismo, Senhor. E restaura o nosso interior mais uma vez. É que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Aleluia. Pode ficar aí, Maurício, rapidinho. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que me ungiu para pregar o Evangelho, anunciar o tempo aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus. E o Senhor é quem faz de nós carvalhos de justiça, plantados para o Senhor, para a sua glória. Óleo de alegria ao invés de pranto, ao invés de espírito angustiado. Esse é o Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor nos ungiu, irmãos, para pregar o Evangelho. O Espírito do Senhor te dotou de dom para anunciar o ano aceitável do Senhor e também o dia da vingança do nosso Deus. Ele é quem traz a nós, Ele é que é o carvalho de justiça, mas Ele quem cura, que cura a angústia do homem, que traz cura e milagres. Ele precisa desse sacerdócio da sua vida. Ele precisa, irmãos, que as suas mãos sejam estendidas. Óleo de alegria ao invés de pranto. Vestes de louvor ao invés de espírito angustiado. Porque às vezes estamos angustiados, irmãos, porque estamos olhando para nós mesmos. Porque olhamos para nosso bel prazer, como o Maurício falou aqui. Às vezes nós olhamos, irmãos, de uma maneira narcisista. Nós nos amamos mais do que amamos o Senhor. Por isso o Evangelho da Cruz é isso: óleo de alegria ao invés de pranto,
vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Isso é Isaías 61, que o Maurício falou aqui nessa noite para nós, irmãos. Isso é Isaías 61, amém? Quero chamar vocês, irmãos, para perto, para a comunhão, amém? Essa semana várias mulheres da casa tiveram sonhos. Amém. E sonhos... Pode trazer as crianças também. Sonhos no mundo espiritual, Deus comunicando algo e a gente para analisar. A Rose sonhou que uma mulher chegava toda ferida, desesperada, me procurando. Ela batia de porta em porta lá em Marabá, irmãos. E ela procurava pela Regina, porque a Regina ia curá-la. A Regina tinha a solução para a vida dela. E ela chegou toda ferida. Uma mulher ferida, toda ensanguentada. Engraçado, irmãos, que ela não me procurou numa igreja. Engraçado que ela não me procurou num templo. Ela me procurou numa casa. E quando eu cheguei lá, eu abracei ela no sonho. E ela estava toda ensanguentada, né? Ferida. E ela recebeu ali, irmão, um abraço de cura. Ela sabia que alguém ia curar dela. Cuidar dela. O que eu percebo, irmãos? O Senhor nos chamando para uma maior responsabilidade dessa casa. Sim. Existe uma resistência muito grande nos sacerdotes dessa casa de abrir casa de atos. E nós precisamos sair daqui todos envergonhados nessa noite. Em nome de Jesus. Envergonhados porque Deus tem nos dado uma palavra há 3 anos nessa casa, irmãos. E a gente diz não, eu não posso, eu trabalho. Irmão, todos os homens que Deus chamou para cuidar da vida, das obras dele nessa terra, abriram mão dos seus trabalhos, abriram mão dos seus sonhos, abriram mão. Se você veio para Paraupebas para ganhar dinheiro, para ficar rico, irmãos, não é só isso. O Senhor te trouxe para Paraupebas para que seu sacerdócio fosse restaurado. E eu fico muito feliz nessa semana, várias casas de atos estarem se abrindo. Aleluia. Irmãos, há famílias em Marabá que estão esperando uma casa de atos. Há famílias encanando os Carajás que estão esperando uma casa de atos. Há famílias nem Paraupebas que estão esperando uma casa de atos. Mas você diz, eu não posso levantar uma casa de atos porque eu não estou bem. A minha esposa não está bem. Eu não tenho tempo. Irmãos, ali no lado da tua casa tem uma mulher sangrando. Ali na tua rua tem uma mulher que está sangrando, tem um homem doente. E nós precisamos nos arrepender, porque o Senhor nos habilitou para falar do seu evangelho. Irmãos, é muito fácil esperar Jesus voltar, mas não se comprometer com nada que Ele está fazendo. E a coisa que mais Deus quer nesse tempo, irmão, é que cuide de pessoas. Como o Samuel tem perguntado, de quem você está cuidando? Como o Maurício trouxe hoje, de quem você está cuidando, seu narcisista? Você pode perceber um narcisismo em você? Tudo é sobre mim. Tudo é sobre mim. Tudo é sobre a minha família. Tudo é sobre minha casa. Mas eu percebo, irmão, que esse evangelho é um evangelho ainda de renúncia. É o evangelho de cruz. Muitos estão pegando a unção que Deus derramou, estão enterrando, jogando no chão. Irmão, vai haver uma prestação de contas. A natureza, ela está aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Paraupebas está aguardando a manifestação das filhas e dos filhos de Deus. Meu Deus, vocês sabem que é uma brasileira e está nas nações. Você sabe que é uma irmã sair do Brasil e estar nas nações, por amor do evangelho, abrindo mão dos seus sonhos, abrindo mão dos seus projetos. Nós fomos ali com a pastora Mara, irmão, meu coração ama por isso. Amém. E eu digo, Senhor, eu estou disposta a morrer por isso. Eu não quero estar perdendo tempo
lugar, irmãos, onde ninguém quer nada. Senhor, então me leva para os confins. Natália teve um sonho que nós estávamos indo para Paris. A pastora Natália falou para a Rose, a pastora Mara: Rose, cola nessa mulher, cola nessa pastora, porque ela vai embora para a Europa. Ela vai embora para a Europa. Ela vai ficar, eles vão ficar, esse casal vai ficar no mínimo 2 anos ali na Europa. E eu creio, irmãos. Eu não estou apegada a nada nessa terra. Eu só quero trazer de volta Jesus. Pelo amor de Deus, vamos parar de brincar. Vamos levar a sério a volta de Jesus. Pelo amor de Deus, igreja, vamos acordar. Maridos, esposas, filhos, crianças. Vamos despertar para a volta de Jesus. Nós temos uma responsabilidade. E eu falei para Jesus, quando Ele nos chamou, que ia nos dar uma igreja, irmãos. Eu falei: Senhor, se for para ser mais uma denominação em Paraupebas, aquele que os irmãos só reúnem dia de domingo para orar, ficar ali, faz de conta que a gente é crente, faz de conta que a gente está orando para Jesus voltar. Eu não quero. E eu digo hoje para ti, Jesus, se essa igreja aqui está brincando de ser igreja, fecha ela. Fecha, papai, Senhor, eu te peço. Se não tem vidas transformadas, se ninguém quer compromisso com a tua volta, fecha essa igreja. Meu Deus. Aleluia. Uma igreja que tem horário para começar, uma igreja que está presa em relógio, eu não quero. Eu não quero, Senhor. Como pastora, eu renuncio isso. E eu sou a primeira a me arrepender pela condição da Abba Pai. Nos perdoe, Senhor, se a gente não tem ninguém para batizar agora. Nos perdoe se a gente não tem nenhum novo convertido, Senhor. Hoje eu estava andando nesse supermercado aqui, o Senhor disse para mim: Regina, eu trouxe o supermercado para a porta da Abba Pai para vocês evangelizarem. Cadê um folheto? Cadê um cartão? Irmão, a gente precisa se arrepender. Sabe, a gente achar que a gente está muito bem. A gente está achando que está muito bem. Mas o Senhor veio com uma palavra muito forte hoje à noite de exortação. Levantar o sacerdócio, irmão, para Deus, adorando a Deus. Estava falando para a Rose, que a pastora Roseli Bambinetti, aquela que escreveu aquele livro Rosa ali, ela manda coisa para mim lá do Mevan. Desperta uma mãe que ora na madrugada, 3 horas da manhã. A gente ainda está dormindo. Irmãs, e ela não tem mais filho, ela é uma senhora, mas ela está orando pelos teus filhos, mãe. Enquanto tu está dormindo, ela está levantada às 3 horas da manhã para orar pelo teu filho, para ele não se perder. Ela disse: desperta, mamãe que ora. E nós estamos no relógio de oração. Nós estamos no relógio de oração aí. Quanto de nós está cumprindo nossos horários? Quanto de nós está jejuando? Irmão, nosso dinheiro, nosso Deus dá aos seus, Deus dá enquanto eles dormem. Mas que a gente saia daqui com essa vergonha por tudo que Jesus já derramou sobre nós. Com essa vergonha que nós podíamos estar dando uma resposta maior a Ele. E eu falo começar de mim. E vocês sabem que eu não brinco de ser crente. Eu não brinco com aquilo que eu carrego. Eu não brinco, eu tenho temor. Mas Deus nos confiou vocês. Sabe? E nós precisamos, irmãos, levantar esse sacerdócio. Nós precisamos marchar nessas ruas de Paraupebas declarando: venha o teu reino, Senhor. Venha o teu reino no Liberdade. Venha o teu reino. Venha o teu reino no União. Venha o teu reino no Beira Rio. Venha o teu reino no Cidade Jardim. Venha o teu reino, Senhor. Venha o teu reino na minha casa. Venha o teu reino na minha vizinhança. Venha o teu reino, Senhor. Venha o teu reino, Jesus. Reúna com a sua família aí, irmão, agora.
Pega a seus sua filhos. família, faça um voto com o Senhor. Diz, naquilo que depender de mim, Senhor, eu vou ser o pai mais fervoroso, a mãe mais fervorosa. Naquilo que depender de mim, Senhor, eu vou exercer o meu sacerdócio diante de Deus, diante dos santos e diante do mundo, Senhor. Não espere que eu faça uma oração por você, irmão. Você exerça seu sacerdócio agora. Interceda. Interceda. Você é um sacerdote. Você foi habilitado para esse tempo. O Senhor está aguardando a tua manifestação. O Senhor está aguardando a tua revelação. Levanta, sacerdote. Levanta, sacerdote. Teu sacrifício, entrego tudo a ti. E eu ainda vou dizer mais. Espera aí, Marcelinha. Eu vou dizer mais ainda. Irmão, se Baal é Deus, serve Baal. Se Baal é Deus, serve com todas as tuas forças. Mas se Deus é o Senhor, seja fiel. Seja fiel. Eu falo para os adolescentes aqui. Você quer o mundo? Então te joga no mundo com força. E vê o que Baal vai fazer na tua vida. Mas se você quer Deus, se joga no colo dele. Você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Não tenha medo de ver os céus abertos. É um tempo, irmão, de um maior compromisso. Deus está falando isso no meu espírito. Não brinque. Não brinque. Cuidado com a tua boca. Pastora Natália teve um sonho. Da boca dela saía vários vermes. Sabe aquelas vermezinhas assim de mosca? Aquelas larvas. Sabe o que é isso, irmão? Purificação. Saindo coisas impuras. Deixando de falar palavras impuras. Vigiando aquilo que sai da tua boca. E aquilo não tem a ver com a Natália. Quando ela me falou, não tenho discernimento com ela. Porque eu sei da responsabilidade dela diante de Deus. Mas tem a ver com o tempo da igreja. E depois que ela tomava banho e descia larvas por baixo. Falando de intimidade, irmão. Sabe? É um tempo que o fogo tem aumentado nessa casa. O nível de justiça tem aumentado nessa casa, irmão. E é o tempo das coisas ruins saírem. Das coisas negativas saírem. Uma purificação sair, sabe, irmão? E você tem que dizer, Senhor, eu quero essa purificação de mim. Em mim, na minha casa. Leva tudo, Senhor, aquilo que tem travado a minha família. Leva tudo aquilo que tem travado de romper, de entrar em lugares novos no Senhor. Senhor, toca na minha boca. Põe freios na minha boca. Santifica a minha língua, Senhor. Santifica a minha língua. Que eu tenha temor antes de pronunciar uma palavra. Santifica a minha língua. A partir de agora eu não vou falar qualquer palavra. Eu vou ponderar naquilo que eu vou falar. No trato com a minha esposa. No trato com os meus filhos. No trato com a minha igreja. No trato com meus irmãos. Senhor, põe cadeias na minha boca. O Senhor quer nos levar, irmão, num nível muito grande de intimidade. O Senhor quer trazer uma manifestação muito grande sobre nossa cidade. Pastora Natália teve um sonho que um anjo pegava ela, 2 anjos, e voava sobre essa cidade. Nós precisamos entrar nesse lugar, irmãos. O Senhor quer derramar uma glória sobre essa cidade. Sabe? E que eu e você sejamos esses desesperados pela presença. Que eu e você, irmãos, sejamos desesperados para trazer essa presença do Senhor. Eu vejo lá no Cidade Jardim, sabe, Solimar e Josiane, Deus levantando vocês para pastorear casais ali. Não só sobre crianças, mas sobre casais.
Diga: Senhor, eu quero me levantar nesse lugar. Foi por isso que o Senhor trouxe vocês de lá, para habilitar vocês para esse tempo, para vocês ganharem toda aquela rua. Então, irmãos, o Senhor está nos chamando para esse tempo. Não existe lugares difíceis, irmãos, de serem remidos. Existem lugares onde a glória de Deus ainda não se manifestou. E vai se manifestar através de cada um de nós. E chegou a hora, na minha vida, na tua vida, dessa palavra se cumprir, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Chega nas portas do inferno e mete o pé. Mete o pé contra a frieza. Mete o pé, irmão. Diga: aqui não. Eu vou exercer o meu sacerdócio. Eu vou exercer. Aleluia, glória a Deus. Amém, Jesus. Pode cantar bem baixinho, mano. Aleluia. Nós queremos receber aqui a família do irmão Alan. Alan, traz aqui você, seus filhos tudinho. Irmã, amém. E cá, Alan. Alan, as crianças. Pode subir aqui, querido. Sobe aqui. Pode subir. Amém. 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 Fique com a sua família aí, irmão. Amém. Amém. Nós queremos receber Alan, Melissa, como ela gosta de ser chamada, e todos os filhos, né? Vamos lá. Radmila, Enzo Gabriel, Pietro, Arthur Pietro e o João Miguel. Amém. Irmãos, nós queremos receber eles no nosso coração primeiro. Quando a gente não recebe no coração, a gente não recebe dentro de qualquer estrutura. Alan, queremos dizer para você, queremos receber você no nosso coração. Amém? Que esse tempo que você passe conosco aqui, que seja bastante tempo, em nome de Jesus. Que nesse tempo você encontre muito amor, muita verdade. Encontre paternidade com esses irmãos aqui. Que você possa servir essa casa junto conosco. Amém? Nos seus dons, nos seus ministérios. Que o Senhor traga grandes e profundas restaurações na sua vida, Alan. Alan, você é um filho de Deus. Amém. Você é um filho escolhido pelo Senhor. Não deixa se perder o amor dele e o encargo que um dia ele te chamou quando você era bem novo, cara. Amém? Nós queremos te amar, cara. Queremos amar você, a sua casa, a sua esposa. Nós oramos por você um dia, Alan. Oramos como nós oramos por várias pessoas aqui também. Que o Senhor te abençoe, Alan. Que o Senhor te faça um homem humilde e grande na presença dele. Que você possa, como eu te falei ontem, anteontem, foi ontem. Coloca Jesus no lado do teu carro, como você faz. Diga aqui: Espírito Santo, senta aqui no meu lado. Nessa viagem, nessas vendas, nesses lugares. Alan, o Senhor vai ser cada vez mais real para ti. O Senhor vai trazer grandes visitações na sua vida, Alan. Ele vai acelerar um processo na tua vida, Alan, que talvez tu não entendia. Ele vai acelerar esse processo. Sabe por quê? Porque Ele te ama. Porque Ele cuida de você, Alan. Ele te ama. E nós, como igreja, nós queremos te amar, Alan. Nós aceitamos você nessa casa. Aceitamos os seus filhos. Nós aceitamos o amor de vocês. Nós aceitamos vocês como vocês são. E que a obra, a mão protetora de Deus, Alan, ela venha sobre você. Mas a mão restauradora daquele que é o grande oleiro venha sobre a sua vida. Ele desfaz e Ele refaz. Ele sara, Ele faz a ferida, mas também Ele cura. E nessa noite nós queremos trazer sobre você. Igreja, estende as suas mãos em nome de Jesus na vida do Alan. Não temos carta de recomendação. Você é uma carta de recomendação. Amém? Em nome de Jesus. Você quer falar sobre isso? Amém, Jesus. Sim, Senhor. Muito obrigada pela vida da Melissa. Eu digo, Melissa, que a mulher sábia edifica a sua casa. Que você se levante com toda a sabedoria do céu sobre você. Que você ajude seu esposo nessa reconstrução daquilo que o Senhor entregou para vocês quando vocês deram jovenzinhos.
cheios do Espírito Santo. Senhor, leve de vocês de volta nele. Nós pedimos perdão para vocês de todo o dano que foi causado pela religião. Eu quero dizer que não foi o nosso Jesus que causou, mas foi a religião. Que vocês sejam sarados, que vocês sejam curados. Sacerdócio. A majestade, teu nome é maior. Eu quero testificar aqui das palavras que o Senhor falou para o Alan. Sacrifício. Eu pensando, Deus, se eu for falar algo, era exatamente o que o pastor estava falando para o Alan. Muitas vezes nós somos feridos, nós somos magoados e nós atribuímos isso, infelizmente, a Deus. Mas sabe, a vontade do Senhor para nós, ela é boa, agradável e perfeita. Em nome de Jesus, eu testifico daquilo que o Senhor falou para o Alan. Que em nome de Jesus, o Senhor vai adiantar muitas coisas para vocês como casal, como família, no ministério. Vai haver, como o pastor falou, um aceleramento. E isso não tem a ver apenas com ministério, isso não tem a ver apenas com cargos, com posições. Existe um lugar em Deus que o Senhor vai colocar vocês. A Melissa como esposa, o Alan como esposo. Em nome de Jesus eu oro para que vocês, em nome de Jesus, sejam fortes para viver isso. Em nome de Jesus. Que em nome de Jesus, que com muita sabedoria e graça, e a palavra que me vem à mente agora para repetir pelo menos umas 3 vezes é simplicidade, simplicidade, simplicidade. Quantas vezes muitas estruturas, em meio a muitas estruturas, não havia simplicidade, mas vocês foram feridos, vocês foram magoados. E que em nome de Jesus, que com simplicidade e amor, em nome de Jesus, venha cura sobre a vida de vocês. Que com simplicidade e amor venha cura sobre a vida de vocês. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Senhor, guarda essas crianças, Pai. Guarda, Senhor, a Radmila, Senhor, na Tua presença, Pai. Em nome de Jesus, ministra amor, Deus, ao coração dela, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Sobre esses meninos, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós recebemos essa família, Deus, com muita graça, Senhor. Sim, Jesus. E nós dizemos, Pai, vem com conhecimento, Pai, de quem Tu és. Senhor venha sobre eles, Pai, em nome vem com a de Jesus. revelação, Senhor, de quem Tu és sobre a vida da Melissa, Pai, de uma maneira como ela nunca te conheceu antes. Revela, Deus, uma face, Deus, do Teu amor, que a Melissa nunca conheceu antes, Pai. Em nome de Jesus, nós selamos essa palavra, simplicidade. Porque o Teu reino, Jesus, o Teu reino é simples. É simples. Em nome de Jesus. Vem, Jesus, com essa revelação no coração dela. Simplicidade. Simplicidade. Em nome de Jesus. Senhor, marca, Senhor, essa noite na vida da Melissa. Te revela ela, Pai, em nome de Jesus. Nós oramos, ó Deus, que nunca mais a vida dela seja a mesma. Em nome de Jesus, Deus, coloca agora nos lábios dela um novo cântico. Um novo cântico, Senhor. Em nome de Jesus, nós consagramos, Deus, essa garganta, essa voz a Ti, ó Pai. Um novo cântico, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus, que ela comece a cantar, Deus, um novo cântico. Cheio. Sim. Senhor, em nome de Jesus, venha com um óleo novo, Jesus, sobre a vida do Alan, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, venha com cura, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Que todo peso, Senhor, todo fardo, Senhor, caia, Senhor, em nome de Jesus. Que todo peso, todo fardo caia, Senhor, em nome de Jesus. Teu nome Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Teu poder, teu sacrifício, Senhor. Sim, Jesus. Se alguém mais nessa noite, irmãos, Sim, Deus. quer receber Deus, toque do Senhor e Deus. quebrantamento do Senhor na sua vida, vem cá se jogar aqui, irmãos. Vem para cá para perto. Aleluia. Aleluia. Sim, O Senhor Jesus. é que sara, o Senhor é que cura, em nome de Jesus. Sim, Jesus. Aleluia. Vem com teu fluir, Senhor. Vem. Vem com teu Em fluir, nome de Jesus. O teu fluir é melhor, Nós Jesus. entregamos. O teu fluir Nós é melhor, entregamos. Jesus. Sim, Senhor. Em nome de Jesus. O teu fluir, Nós Jesus, é entregamos, melhor. Senhor. Em nome de Jesus. Vem, Senhor. Amém. Mover profético nesse Amém. lugar. Ah, Em nome sim. de Jesus. Em nome de Entra, Jesus. Jesus. Vem. Amém. O mover Glória profético a Deus. sobre esse lugar. Aleluia. Ei, Senhor, vem. Amém. Glória a Deus. Glória ao nome de Jesus, queridos. Amém. A fim de que se chame carvalhos de justiça, Sim, Jesus. plantados pelo Senhor para a sua glória. O Espírito do Senhor nos ungiu, irmãos, para pregar as boas novas, anunciar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus. Mas antes Ele quer trocar as vestes de angústias, as vestes de tristeza, por óleo de alegria, Aleluia. óleo do Espírito. Isso gerará em você profunda responsabilidade, gerará em você profunda intimidade, gerará em você sim mais intimidade. Assim como nós lemos esse versículo hoje, que o Senhor fala para João Batista, sim, converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, irmãos. Aplanará os caminhos para um povo disposto, para um povo disposto, irmãos. Sacerdócio é disposição. Sacerdócio é disposição do céu na terra. Deus derrama disposição em nós para atender-te, Senhor. Sim, Jesus. Derrama disposição nessa casa. A disposição que estava no coração de um João Batista. Ah, Senhor, a disposição que estava no coração de João, de um Pedro, de um Tiago. Nesses dias, Senhor, derrama um avivamento de disposição. Em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Nós queremos queimar, Senhor. Queremos queimar. Em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a poderosa consolação e encorajamento do Espírito Santo esteja na tua vida. Que a presença dEle e o rosto dEle se incline sobre você, sobre a sua casa. Em nome de Jesus. Que você possa andar com Ele esses dias. Convidá-lo a viver e andar com Ele, em nome de Jesus. Declaramos proteção sobre nossas casas, nossos filhos. Tudo que somos e temos te pertence, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. O Senhor é bom. Glória a Deus.